A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala novamente é o Diácono Osho. Estou gravando esse vídeo aqui para falar a respeito da palavra a qual Deus botou no meu coração. Se encontra no livro de Jonas, no seu capítulo 1. Amém, meus irmãos? Em diante, vamos estar lendo essa palavra. A vocação de Jonas é a sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse diante da face do Senhor. Meus queridos, primeiramente, e eu quero falar, dando continuidade à palavra, verso 4, diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Meu irmão, o que me chama a atenção nesta palavra é que Jonas, falar de Jonas não é fácil, porque na vida dele não foi nada fácil, porque ele perdeu a família lá em Nínive. Então a gente pode criticar Jonas, que Jonas foi um profeta medroso, mas se nós estivéssemos no lugar de Jonas, qual é que ia ser a nossa reação? Porque Jonas, ele pensou: se eu for lá, vou ser morto igual a minha família, meu querido. Mas você ir, tem um porém de você ir sozinho com suas pernas, e tem porém de você ir se Deus mandar. Aí sim, mas quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, meus irmãos. Entenda essa palavra. Então o erro de Jonas foi ele tentar fugir para Tarse. Meu querido, aprende uma coisa: da face de Deus ninguém se esconde. E agora Jonas vai agora descer a Jope e vai achar um navio e vai para Tarse. Seria mais fácil ele ir para onde? Para Nínive. De ele ir para o sul, ele foi para o norte. Então, meus irmãos, talvez hoje você obedeça ao Senhor. Quando Deus mandar você fazer, você faça. Não vai com a força do teu braço. Se você fosse sozinho, uma coisa, mas Deus te garante, meu querido. Então essa palavra aqui é para confortar o coração dos irmãos. Mais interessante, meus irmãos, é que Jonas agora entra num barco, e aí agora veio a tempestade para aquele povo que é idólatra. Então Jonas se escondeu lá dentro do porão. O mais interessante, quando Jonas entra no porão do barco, agora vai vir uma tempestade. Enquanto as pessoas estavam lá jogando os seus pesos, suas mercadorias, suas coisas, seus comércios, tudo fora. Por quê? Porque de uma irresponsabilidade. Porque quando Jonas entrou naquele barco, levou a prova para aqueles marinheiros que não tinha nada a ver com a situação. Meus irmãos, quando você não obedece a Deus, você acaba pegando prova. E quando alguém abre a porta para te ajudar, você está na prova também. Então entenda muito bem o que eu quero explicar nesta noite. Jonas, ele fugiu, mas o castigo dele foi feio, porque ele não obedeceu a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, você que está deste lado aí desse vídeo, então você ouve a palavra do Senhor, obedece a Deus, porque Jonas, ele começou, enquanto o povo estava lá orando aos deuses dele, deuses de barro, Deus que não respondia, os deuses, e Jonas estava dormindo. Aí chegou o chefe do navio e falou, foi lá e acordou ele: o que está acontecendo contigo, dormente? Enquanto nós está clamando aqui, você está calado? Clama, seu Deus, talvez assim ele pode se lembrar de mim. Meus irmãos, tem tantas pessoas hoje que a pessoa que não é cristão está mandando ele orar, está mandando ele abrir a boca. Então, meu irmão, como me chama a atenção nessa palavra é que Jonas agora vai falar: por que você está assim? Por quê? Ah, é porque eu fugi do Senhor, porque eu sou de Israel, eu sou israelita. Aí o povo entendeu a situação. Então Jonas falou, eles jogaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas falou: eu que sou a causa disso, eu que trouxe o vento para vocês. Então me joga no mar, que o vento cessa. O mais interessante é que o marinheiro queria ajudar Jonas. Meus irmãos, quando Deus está te vendo, quando você está na prova, não adianta ninguém te ajudar, porque se te ajudar é pior,
você vai entrar na prova. Os marinheiros tentaram remar para botar Jonas na praia, porque ele ia fugir novamente, então Deus não permitiu. Aí ele pegou Jonas, levantou para cima e falou: Senhor, eu quero ser inocente por esse sangue. Nós queremos ser inocentes por esse sangue de Jonas. Então jogaram Jonas no mar. E Deus agora dá uma ordem ao peixe para que trague Jonas, a baleia. O Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Mas interessante, quando Jonas tinha a oportunidade de orar, ele não quis orar. Estava lá dormindo. E agora, quando ele está no ventre do peixe, ele começa a orar. Ele começa. O mais interessante, meu irmão, mesmo que você esteja na prova, mesmo que você esteja lá no fundo do mar, mesmo que você esteja no fundo do poço, Deus ele está te ouvindo nesta noite. Deus está te mandando o resgate. Então Deus agora deu ordem ao peixe para cuspir Jonas na praia. E Jonas agora vai para a cidade de Nínive. Em nome de Jesus, vem a palavra do Senhor a segunda vez, vai Jonas. Vai. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então, meus irmãos, era 3 dias de caminho. Ele podia facilitar a vida dele, mas ele preferiu dificultar a vida dele. Ele estava dificultando. Então, agora que eu entendo essa palavra que ele foi, mas ele teve que passar por uma prova, porque às vezes quando a pessoa não obedece a Deus, tem que passar por prova. Então, Jonas agora vai caminhando 3 dias, e quando Jonas começa a entrar pela cidade, o mais interessante é que Jonas ele vai falar, clamar, vai dizer, ó, 30 dias, Nínive será destruída. Em 30 dias, Nínive será destruída. O mais interessante que as pessoas, ele pregou, mas chegou o homem, em nome de Jesus, com ordem, em nome de Jesus foi lá e falou com o rei e disse, ó, chegou um profeta aí do Senhor dizendo que 30 dias essa cidade vai ser destruída. O mais interessante, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam se prostituindo, aquelas pessoas, ó Pai, até os animais daquela cidade também era ruim. Os homens, eu vou explicar a situação de Nínive. Nínive era uma cidade onde o povo era idólatra, as pessoas, ele gostava de matar, gostava de fazer pirâmide com a cabeça das pessoas. Imagine você ir no lugar desse, sabendo que tua família morreu lá. Então, meus irmãos, eu entendo o medo de Jonas, mas interessante, meus irmãos, que eles desafiava, ele era inimigo de Israel, mais uma coisa para amedrontar Jonas, que ele era inimigo de Israel. Então Deus agora dá ordem a Jonas para falar essa palavra. Então o rei escutou e dobrou seu joelho e fez um propósito com Deus e fez um jejum com Deus. E ele falou assim, quem saber se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não possamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito de fazer e não fez. Meus irmãos, o mais interessante é como Deus ele se arrepende, né? Ele se arrependeu porque ele podia destruir aquela cidade rápido, mas Deus viu a fé daquele povo. O mais interessante é que aquele povo estava errando. Aí ele botou Deus, fez um propósito. Então, para você ver, meus irmãos, você que está desse lado, está com a tua vida, em nome de Jesus Cristo, querendo um resultado da parte de Deus, uma vitória da parte de Deus, obedece a palavra, obedece ao Deus de Israel. Não seja como Jonas, se Deus mandou, você vai. Agora não vá você sozinho, porque eu sei que é perigo, é prova. Então, o mais interessante é que Deus agora fala para Jonas que Jonas ele sai da cidade. Mais interessante que Jonas sai da cidade esperando que a cidade seja destruída. Ele fica sentado em nome de um lugar e Deus manda um pé de boboneira para ele, para fazer uma sombra para ele. O mais interessante é que Deus provou Jonas ali naquela hora. Então Deus enviou os bichinhos para comer a bomboneira. O mais interessante é que Jonas questionou a Deus. Ah, o senhor está matando as plantas que tá na minha casa, tá me dando a sombra. O mais interessante é que Deus falou, você tem a pena de uma bomboneira que nasce e morre.
mas não tem pena das pessoas. Nínive, ela tinha quase 120 mil de habitantes naquela cidade. E Jonas não teve pena. Aí Jonas agora vem explicar a Deus que não era aquilo, não sei o que, não era aquilo, não era aquilo. Meu irmão, nós não temos que explicar nada a Deus. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele livrou aquela cidade, porque se arrependeu. Quando nós se arrepende de todo o coração. Nínive era uma cidade tão ruim que fazia guerra contra Israel direto, matava, estrupava, fazia tudo, fazia guerra direto. Então, meus irmãos, vamos obedecer a palavra. Amém, meus irmãos? E fique com essa palavra.